raça eleita de Deus, povo escolhido, chamados filhos seus. Agora temos vida e perdão, amor e esperança no coração. Ó Deus, que misericórdia! Ó Deus, que misericórdia! Olá, meus irmãos e irmãs, boa noite a todos. Que a graça de nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês, onde Deus Ele concede a cada um de nós mais uma vez a oportunidade e o privilégio de nós estarmos reunidos, mesmo que de forma online, para louvar o nosso bondoso Deus e nos alimentarmos da sua santa palavra que vem ao encontro dos nossos corações. Eu sou o pastor Josimar, da congregação São Marcos de Rapadura, em Domingos Martins, e nós estamos no final de semana do 4º domingo após Pentecostes, aonde a sua igreja, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, proclama o seu maravilhoso amor, na certeza de que nós temos paz com o nosso bondoso Deus, e Ele traz essa paz aos nossos corações. Que Deus nos abençoe, que Deus guarde a cada um de nós nessa noite, para que possamos então, alimentados pela palavra de nosso bondoso Deus, fortalecidos na fé, agir como verdadeiras testemunhas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para com todos aqueles que estão à nossa volta. Vai seguir na transmissão, projetado na transmissão para vocês, a nossa liturgia, nossos hinos, nossos louvores, para que juntos, aí no seu lar, juntamente comigo aqui na casa de Deus, possamos então render culto a esse Deus maravilhoso, esse Deus que cuida de nós, esse Pai Celestial, que ama a cada um de nós a ponto de enviar seu Filho Jesus para nos dar a salvação. A esse Deus toda honra e glória para sempre. Amém. Nós iniciamos nosso culto cantando dos nossos inários, louvando o nosso bondoso Deus com o hino 149 do Inário Luterano, conforme segue projetado também na transmissão para vocês. Do Inário Luterano, o hino 149, iniciando o nosso culto, iniciando o nosso louvor ao nosso bondoso Deus.
Deus triuno. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e amigos, nós temos uma oportunidade muito grande de entregar nossas vidas nas mãos do nosso bondoso Deus nesse momento, confessando a Ele todos os nossos pecados. Confessar os pecados e receber o perdão é o verdadeiro preparo para render culto a Deus e é uma bênção imperdível. É a terapia divina para o nosso bem-estar espiritual, mental e até físico. Diz o rei Davi no Salmo 32: confessarei ao Senhor como desobedeci as suas leis. Quando confessei, tu perdoaste meu terrível pecado. Por causa dessa experiência eu digo: quem confia no Senhor sempre confessa seus pecados a Ele, enquanto há tempo de receber o perdão. Diante da promessa de perdão de Deus, confessamos: eu, pobre pecador, confesso diante de Ti, ó Deus, meu Pai celestial, que infelizmente cometi muitos e graves pecados, não só em palavras e atos, mas especialmente no meu interior, no que diz respeito à cegueira inata, incredulidade e dúvidas, falta de ânimo, nervosismo, orgulho, maus desejos, avareza, inveja, ódio, ciúme e outros pecados que Tu, meu Deus e Pai, conheces e eu, para meu pesar, conheço tão imperfeitamente. Arrependo-me sinceramente desses meus pecados e sinto tristeza por causa deles. Confio, porém, na Tua graça, revelada em Teu Filho Jesus Cristo, meu Senhor. Concede-me o Teu Espírito Santo para corrigir a minha vida e viver de uma forma agradável a Ti, Pai Celestial. Amém. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, a todos que assim confessam e creem, confessam seus pecados e creem em Deus, o nosso Pai, eu, como ministro da palavra, tenho a anunciar a cada um de vocês: a paz seja contigo. Os teus pecados foram e estão perdoados. Em nome de nosso Deus triuno, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diante do perdão de nosso Deus, o nosso louvor a Ele segue de forma diferente. E nós queremos então louvar ao nosso bondoso Deus com a leitura do Salmo para o nosso culto, que nós encontramos no Salmo 119, dos versículos 153 até 160. Salmo 119, dos versículos 153 até o versículo 160. Todo o Salmo 119 é um apego à lei de Deus, à sua santa palavra. E de uma forma muito especial, o salmista então pede para que Deus possa estar atento à sua aflição, livrando então de todas as perseguições, livrando especialmente de tudo aquilo que a lei nos faz pesar por causa do pecado. Salmo 119, 153 até 160. Lemos assim: atenta para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Defende a minha causa e liberta-me. Vivifica-me segundo a tua promessa. A salvação está longe dos ímpios, pois não procuram os teus decretos. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. São muitos os meus perseguidores e os meus adversários. Não me desvio, porém, dos teus testemunhos. Vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Considera em como amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade. As tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e
cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Até aqui a leitura do Salmo, e que essas palavras possam refletir em nosso coração o maravilhoso amor de nosso bondoso Deus, a certeza que Ele cuida de cada um de nós com toda a orientação que precisamos pela Sua palavra, e nessa orientação revelando a Tua proteção e revelando então que Ele nos livra de todo o mal. Nós falamos com o nosso Deus nesse momento em oração. Querido Deus, amado Pai, graças e louvores rendemos a Ti pelas imensas bênçãos derramadas, especialmente a bênção do Teu perdão. Conduza-nos pelo Teu reto caminho que é revelado através do sacrifício de Seu Filho Jesus por todos nós, e conforme, ó Deus, é ensinado na Tua santa palavra que aquece o nosso coração. Guarda-nos neste caminho, Senhor, não permitindo que nos desviamos dele, mesmo que perseguições, mesmo que muitas situações que são consequências do pecado possam em muitas vezes tentar confundir a nossa mente, o nosso coração, a nossa fé. Não permita assim desviarmos deste caminho, e guardados pelo Teu amor e pela Tua proteção, possamos viver nesse mundo a paz que o Senhor oferece a cada um de nós. Querido e bondoso Deus, obrigado por esta oportunidade de rendermos culto a Ti em sincera gratidão. Rendemos a Ti o nosso louvor, bem como nos alimentar da Tua palavra, que venha ao nosso encontro, ó Deus, para nos preparar ainda mais, para continuarmos firmes nesse caminho. Também ajuda-nos a vivermos como Suas testemunhas, proclamando a Tua santa palavra nas oportunidades que o Senhor nos concede em nossa vida. De uma forma especial, mesmo diante do isolamento que nós precisamos ter, o Senhor nos concede a oportunidade de, pela internet, pelas redes sociais, levar a Tua palavra adiante. Orienta-nos para que possamos com sabedoria proclamar então tudo aquilo que está em nossos corações. Esteja assim guiando-nos, ó Deus, especialmente na reflexão da Tua palavra nessa noite, para continuarmos sempre fiéis, dedicados e preparados para a salvação. Colocamos assim em Tuas mãos, em nome de Teu Filho Jesus, o nosso Salvador. Amém. Louvamos ao nosso Deus com 2 cânticos do nosso cancioneiro que nós utilizamos aqui na congregação São Marcos em Rapadura. O primeiro cântico é o 55 e depois o cântico 115. Os cancioneiros é o cântico 55 e 115 nessa ordem, que para vocês será então projetado na transmissão, para que louvemos ao nosso bondoso Deus, louvemos junto nesse momento. Louvamos ao Senhor. Oh
115 agora, do cancioneiro que nós utilizamos, conforme também segue na transmissão para vocês. A semente da palavra do Senhor. Palavra de nosso bondoso Deus. Em nosso culto temos as leituras do Antigo e do Novo Testamento para esse momento. Primeira leitura nós encontramos no profeta Jeremias capítulo 28, versículo 5 até o versículo 9. Jeremias capítulo 28, dos versículos 5 até o versículo de número 9. E o capítulo 28 fala, de Jeremias e Ananias, o profeta Ananias, que queria anunciar apenas aquilo que o povo queria ouvir, enquanto que o profeta Jeremias anunciava tudo aquilo que Deus ordenava, que Deus mandava ele anunciar, mas não era aquilo que o povo queria ouvir, não agradava o povo. Por isso deram ouvidos a Ananias. Jeremias 28, 5 a 9, onde lemos: Então respondeu Jeremias, o profeta, ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e perante todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias, o profeta: Amém. Assim faça o Senhor. Confirme o Senhor as tuas palavras com que profetizaste, e torne ele a trazer da Babilônia a este lugar os utensílios da casa do Senhor e todos os exilados. Mas ouve agora esta palavra que eu falo a ti e a todo o povo, para que ouçais. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade profetizaram guerra, mal e peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta de fato enviado do Senhor. Até aqui o texto do Antigo Testamento. Passamos de imediato para a epístola, que nós encontramos em Romanos, capítulo 7, versículos 1 até o versículo 13. Romanos, capítulo 7, 1 a 13. O apóstolo Paulo fala então de uma forma especial sobre a lei, fala sobre o pecado, ele faz uma analogia aqui para com o casamento, mostrando então que nós, a palavra de Deus mostra que nós estamos livres do pecado a partir do perdão.
Romanos 7, 1 até 13, onde nós lemos assim: porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. De uma forma geral, o apóstolo Paulo nos orienta dizendo que somos livres do pecado e diante dessa liberdade nós vivemos então para o nosso bondoso Deus. Passamos para o texto do Evangelho que nós encontramos em Mateus capítulo 10, 34 a 42, texto que será a base para a nossa reflexão nesta noite. Mateus capítulo 10, 34 até 42. Como disse, é a base para a nossa reflexão, onde lemos: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um pouco de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Até aqui a leitura do Santo Evangelho, base para a nossa reflexão nesta noite. Nesse momento, nos preparando então para a reflexão, nós vamos novamente louvar o nosso bondoso Deus, cantando agora dos nossos hinários o hino 266.
dos nossos hinários, o hino 266, conforme segue também projetado na transmissão para vocês. Louvamos ao nosso bondoso Deus antes da nossa reflexão. Jesus não deixarei, pois só Ele é minha vida. Falta alguma sentirei, a mim manterei a lida, mesmo tendo de sofrer toda dor e até morrer. Meu Jesus não deixarei, pois não há melhor amigo. Nele eterna terei, sendo meu divino abrigo. Nada este teu pavor, me conforto, meu Senhor. Meu Jesus não deixarei, perseguido pelo mundo, mesmo assim não temerei. Resta aquele amor profundo que me teve o meu Jesus ao me resgatar da cruz. Meu Jesus não deixarei, como não me tem deixado. Isto e nada mais querei, de Jesus sou bem amado, e Ele a vida me conduz, vivo e morro com Jesus. Queridos irmãos e amigos, que nosso bondoso Deus e Pai esteja conosco nesse momento, orientando-nos em Sua palavra, para que nós possamos então, alimentados por ela e confiantes, seguirmos nesse mundo o seu caminho de salvação, proclamando ao mundo o seu maravilhoso Evangelho, o Evangelho que habita o nosso coração. Bênçãos. Como é importante reconhecer as bênçãos diante de nós. Deus em seu amor, Deus em sua misericórdia, estende tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa sobrevivência material aqui nesse mundo, e principalmente aquilo que nós precisamos para a nossa sobrevivência espiritual. Diante de nós, Deus então Ele estende inúmeras e inúmeras bênçãos. Sabendo do amor de Deus por nós, fica até um pouquinho difícil de entender o texto do Evangelho que está diante de nós. Fica um pouquinho difícil de entender aquilo que Jesus Ele quer nos ensinar através do texto de Mateus, conforme Ele ensina também ali para os seus discípulos, onde Jesus Ele fala que não veio trazer paz. Jesus veio para trazer espada. Fala que não veio para trazer união, mas veio para trazer divisão, principalmente porque sabemos que Cristo, Ele é o príncipe da paz. Fica difícil de entender um pouquinho quando Ele fala dessa forma então.
Todo o capítulo 10 de Mateus, conforme inclusive nós estamos falando desde domingo passado, nós vemos que Cristo ele chama os seus discípulos, ele nomeia os seus discípulos, a cada um deles, e coloca eles então diante de uma grande missão, coloca eles diante de levar os ensinamentos de Jesus. Ou seja, já no capítulo 10, conforme nós vimos nessas últimas semanas, Jesus então ele inicia ali o preparo naquilo que lá no final de Mateus ele vai colocar diante dos discípulos quando ele sobe aos céus, para que eles possam ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que ele ensinou aos discípulos. Jesus ele coloca diante deles a missão de levar o Evangelho. O discurso de Cristo certamente deve ter surpreendido os discípulos, quando ele fala que não veio trazer paz, quando ele fala das divisões ali dentro de casa, na família, certamente isso deve ter confundido eles um pouco, isso deve ter surpreendido eles também, já que eles estavam vivendo e presenciando com o Cristo que demonstrava o seu imenso amor para com as pessoas, diante de milagres que ele já tinha realizado, diante de maravilhas, e vendo na pessoa de Cristo de fato aquilo que é revelado pelos profetas, ou seja, o Filho de Deus, o Cristo, o Salvador, estava ali diante deles. O que Cristo ele quer mostrar, o que Cristo ele quer ensinar, é que a sua vinda ela era como uma espada, ou seja, ela divide. E essa divisão que Cristo está falando é entre aqueles que creem e aqueles que rejeitam, aqueles que não querem aceitar a Jesus. Ou seja, ele veio para, podemos dizer assim, dividir os seus filhos, ou dividir o povo em dois grupos, mostrando o seu amor, mostrando o seu evangelho, e mesmo conhecendo, havendo então a rejeição. E aqueles então que confiam inteiramente em tudo aquilo que ele anunciou, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele viveu, e do qual nós somos inclusive capazes de sentir hoje ainda. Essa divisão ela de fato existe nesse mundo, inclusive existe dentro dos lares, pois mesmo dentro do lar existe aqueles onde alguns membros da família rejeitam, não querem aceitar. Por isso que ele fala da divisão entre pai e filho, entre filha e mãe, e essa divisão ela pode acontecer de fato, e infelizmente é uma realidade que existe, pois conhecemos muitas pessoas onde o pai e a mãe pertencem à igreja, são fiéis, mas os filhos não querem aceitar, onde os filhos são, a mãe é, o pai não quer aceitar, mesmo tendo acesso. Cristo ele fala então dessa dificuldade que existe neste mundo. Cristo fala dessa dificuldade que pode atingir as nossas famílias, e por isso então precisamos estar preparados, e precisamos estar ao lado de nosso Senhor e Salvador Jesus, sabendo que a sua justiça é feita, mesmo que isso possa causar em nosso coração um aperto ou uma dor muito grande, sabendo que talvez o meu familiar, se ele continuar rejeitando a Cristo, ele não estará na vida eterna juntamente comigo, que acredito, que confio e que tenho Cristo em meu coração, que tenho Cristo na minha vida, que tenho Cristo me orientando a anunciar e a não desistir dessa pessoa, desse familiar, desse amigo, enfim, mesmo que dói e corte nosso coração, mas a justiça de Deus ela é perfeita, e ao mesmo tempo também ela nos dá a coragem, sabendo que Deus não desiste dessas pessoas em momento nenhum, mas chegará um momento então, o momento da morte, o momento do juízo pessoal, ou o momento do juízo, quando Cristo voltar. Nesse momento então essa divisão vai mostrar claramente que aqueles que não creem, aqueles que rejeitam, eles não herdarão a vida eterna. Para aqueles que confiam, as palavras consoladoras de Cristo nos animam cada vez mais. Já para aqueles então que continuam insistindo na rejeição, continuam insistindo apenas na razão,
Para essas então vão ouvir de Cristo dizer: eu não os conheço, como a sua palavra revela e mostra a cada um de nós. O ponto central desse texto está na fé. O ponto central está na fé em nosso Senhor e Salvador Jesus. E com isso então ele mostra que essa fé, ela precisa continuar crescendo, ela precisa ser alimentada, pois nós passamos por inúmeras situações em nossa vida, onde nós sabemos que o diabo, nosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele quer nos tirar do caminho de nosso Senhor Jesus. Por isso então, Cristo está preparando os seus discípulos. Cristo está preparando a cada um de nós também com isso, falando dessas dificuldades, problemas, perseguições que existem em nossa volta e que os discípulos enfrentaram, mas com coragem continuaram então levando o seu evangelho, não abandonando esse compromisso que eles tiveram com seu Salvador Jesus. A cruz que ele mostra no texto, ele fala para tomar a sua cruz e segui-lo. Cruz representa a morte. Os romanos, inclusive, eles crucificavam os criminosos, que era a morte mais cruel que existia na época de Cristo. O próprio Jesus morreu na cruz. Então, mesmo diante de nós, estivermos diante de situações que representam morte, Cristo quer que com coragem possamos proclamar a sua palavra. Cristo quer que com coragem possamos permanecer com Ele, ligados a Ele. Ou seja, mesmo diante das dificuldades, sabendo que nós temos a vida eterna, porque Ele também quer mostrar para cada um de nós que aquilo que Ele preparou para todos nós, com o seu sacrifício, é muito maior do que esse mundo que é imperfeito, esse mundo que infelizmente sabemos que ele é contaminado pelo pecado, e que mesmo sabendo que temos a fé em Cristo, o pecado ainda habita em nós, e precisamos do seu perdão. Cristo, ele queria sim que seus discípulos entendessem tudo aquilo que estava pela frente, sabendo então que tudo aquilo que eles poderiam passar, inclusive a morte, como veio na vida dos discípulos, e dessa forma então, ele queria preparar para que eles pudessem estar dispostos a seguir então, e não renunciando assim ao seu compromisso com o seu Salvador. Apesar do texto ele falar que Cristo não veio trazer a paz, nós encontramos sim a paz nele e com ele. Nele está a paz, pois como ele fala da divisão, aqueles que creem, eles encontram essa paz. Mesmo então vivendo diante das dificuldades e sofrimentos, estando com Cristo somos capazes de viver e sentir essa paz. Uma paz que é diferente daquela que o mundo prega por ali, daquela que o mundo quer anunciar como uma paz completamente diferente, porque é uma paz perfeita, é uma paz que nós temos somente em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz que o mundo conhece, que o mundo oferece, não é a mesma paz de nosso Senhor Jesus. Em Cristo, mesmo nos sofrimentos, nós sim nos encontramos em paz, porque Ele é o príncipe da paz, conforme anuncia o profeta Isaías. Vemos assim então à nossa volta muitos que trazem discursos que nós queremos ouvir. Quando nós vivemos em nossa vida alguma situação onde o pecado infelizmente está nos desviando, e quando alguém vem e nos alerta, quando o próprio Deus vem a nós utilizando dos seus instrumentos, pastores, líderes, irmãos na fé, nós ficamos chateados com isso, não queremos ouvir isso, não queremos ter nossa orelha puxada por causa da nossa desobediência. Nós queremos ouvir aquilo que agrada o nosso coração. É o que acontece no Antigo Testamento. Justamente Jeremias está lá para anunciar a verdade que estava por vir, enquanto que Ananias oferecia e anunciava aquilo que eles queriam ouvir, aquilo que o povo queria. E diante disso então eles rejeitaram a palavra de Deus e rejeitaram ao profeta Jeremias. Em muitos à nossa volta nós vemos que eles rejeitam aquilo que Cristo de fato anuncia. E pela lei, conforme o apóstolo Paulo fala, que ela tem também a
a sua necessidade em nossa vida para mostrar o quanto nós estamos errados, pela lei Ele mostra então como nós precisamos voltar ao caminho de Cristo, porque a nossa vida é sim uma vida de pecado, mesmo conhecendo a Jesus, e por isso precisamos estar alertas, e precisamos estar alimentados pela palavra de nosso bondoso Deus, que muitas vezes, mexe com o nosso coração a ponto de não querermos ouvir, mexe com o nosso coração a ponto de acharmos que não, que é bobeira, que não é assim, e que aquilo que eu estou fazendo não tem problema, ou é certo. Deus Ele vai continuar insistindo, a sua espada que vem e corta o nosso pecado completamente, para que possamos viver com Cristo e viver com Ele em paz. A mensagem de Cristo, mesmo sendo às vezes uma mensagem dura, mas é uma mensagem que traz paz eterna, porque nos dá a certeza da salvação, nos dá a certeza então que nós estamos no caminho certo, e tudo aquilo que está nesse mundo é passageiro, e tudo aquilo que está nesse mundo, ele vai ficar para trás, pois no momento que Cristo retornar, no momento que Cristo nos vier, Ele vai então fazer-nos sentir essa paz maravilhosa que temos na vida eterna com Ele, e uma paz que através de, podemos dizer assim, de flashes, Ele faz a cada um de nós sentir, estando juntamente com Ele em seu santo caminho. O versículo 42, o nosso texto, o último versículo ali, mostra de uma forma muito especial a recompensa para todos esses fiéis, para todos aqueles que estão com Cristo. E ele fala ali, quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria a um desses pequeninos, esses pequeninos são os discípulos, esses pequeninos são aqueles que levam a mensagem, aqueles que proclamam, os seus profetas, os seus mensageiros. E ele fala, por ser este o meu discípulo, em verdade vos digo que de modo nenhum perderá o seu galardão. Aqueles que permanecem juntamente com Cristo, aqueles que permanecem com Jesus, mesmo diante das dificuldades, tenha certeza do seu galardão, tenha certeza do prêmio, da coroa da vida eterna, como diz o apóstolo João em Apocalipse. Então, nessa certeza, irmãos, sabemos reconhecer que a maior bênção de nosso bondoso Deus está no seu perdão oferecido a todos nós, perdão que nos dá a certeza da vida eterna, perdão que nos dá a certeza de continuarmos compartilhando tudo aquilo que conhecemos e está em nossos corações. Por isso, irmãos, nós temos paz, e essa paz está em Cristo Jesus, que oferece e mostra a cada um de nós para que possamos sentir e viver nessa paz, anunciando o seu maravilhoso amor, mesmo que em muitos momentos sejamos rejeitados por esta mensagem, inclusive talvez por entes queridos que vivemos debaixo do mesmo teto. Mesmo assim, confiamos na justiça de Deus, uma justiça que é perfeita e que nos dá a certeza da salvação. O consolo que nós temos, irmãos, é que a certeza de que nessa fé nós temos a certeza da vida eterna, a grande recompensa para todos aqueles que creem e ficam firmes no caminho com Jesus. Então, possam vir perseguições, possam vir qualquer coisa, estando com Jesus, eu tenho a certeza então de um dia estar com Ele na vida eterna, e por isso eu sinto paz, mesmo em meio ao sofrimento. Que Deus então guarde a cada um de nós, para que essa fé não fique inclusive só dentro do nosso coração, mas seja refletida à nossa volta, seja refletido nesse mundo, para que as pessoas então conheçam essa espada de nosso Senhor Jesus, a sua palavra, que vem e corta o pecado ao meio, e Ele corta mostrando então que a vitória está na cruz de nosso Senhor Jesus. Por isso vamos seguir então a esse Cristo na certeza da salvação. Que Ele nos guarde hoje e sempre. Amém. Nesse momento, tem projetado para vocês o ofertório, o qual nós lemos. Eu convido para que vocês leiam comigo nesse momento, baseado no Salmo 51. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação
e conserva em mim o desejo de ser obediente. Amém. Nós confessamos a nossa fé no Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, e o fazemos nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Louvamos ao nosso bondoso Deus nesse momento, cantando dos cancioneiros que nós utilizamos, o cântico de número 80. Eu só confio no Senhor, conforme segue projetado para vocês a transmissão. Louvamos ao nosso Deus. Nós vamos falar com o nosso Deus em oração
Em nossa oração nós lembramos irmãos e irmãs que se alegram por bênçãos recebidas e também nesse momento passam por momentos mais difíceis, do qual nós queremos então pedir que Deus continue acompanhando a cada um deles. Oramos em gratidão pela recuperação do pequeno Rian, filho da Estela e do Ronaldo, a pequena Melina, que é filha do pastor Gustavo e Marcela de Colatina. Ela nasceu prematura e requer muitos cuidados. O Edinho e a Carmen, nossos amigos, se recuperando da saúde. O Edinho se recupera, ele contraiu o Covid-19 e já está na fase final, se recuperando, na fase final de isolamento. A Carmen passou por uma cirurgia. Oramos pedindo que Deus continue acompanhando ela também, para que tenha sua recuperação total. Nosso irmão, seu Arnildo Littig, que é de Venda Nova do Imigrante, irmão de nossa igreja, está internado também com Covid-19. Pedimos que Deus possa acompanhá-lo. Oramos também pela Vânia, filha da dona Catarina, em tratamento de saúde. Oramos pela Alice Laurete e o João Jerônimo Klippel, são os pais da Raniele Klippel de Campinho. Pedimos que Deus abençoe a eles. Oramos pela nossa irmã Rosália, que ela está nos seus momentos finais da gravidez, Ela foi internada, inclusive, no dia de ontem para o parto, mas retornou para casa, está previsto novamente para amanhã. Pedimos que Deus a acompanhe. Oramos também em gratidão a Deus pelo aniversário da Milena Tavares, que ela é de Boston, nos Estados Unidos. Ontem ela completou 17 anos e agradecemos a Deus. Gratidão também pela proteção concedida à família Rocha, e oramos também pelos nossos irmãos que sentem a dor e a perca de um ente querido. Oramos pelos nossos amigos, a Sônia e o Lázaro, para que Deus possa consolá-los, pois o Josimal, o marido e pai, ele faleceu no acidente. Por isso então pedimos que Deus console-os. Também os pais e irmãos do Jones Aguiar, bem como os familiares do pastor Nestor. Oramos então que Deus acompanhe a cada um desses irmãos. Falamos com o nosso Deus, irmãos, em oração. Querido Deus, amado Pai Celeste, te louvamos e agradecemos porque a tua palavra vem ao encontro de nosso coração para nos fortalecer, para nos manter em teu santo caminho. E animados, ó Deus, com essa palavra pela certeza do perdão, nós também seguimos como suas testemunhas. Perdoa, Senhor, todos os pecados que nós cometemos. Sabemos, ó Pai amado, o quão frágeis nós somos diante de muitas tentações e provações, e em muitos momentos, ó Deus, acabamos nos afastando de Ti por causa do pecado. Perdoa os nossos pecados para que nós possamos então com coragem permanecer, continuar em teu santo caminho, mesmo diante de muitas perseguições que sabemos que podem existir em nossas vidas, na vida de nossos familiares. Querido Pai, que a tua bondade e o teu amor permaneça sobre nós, e nós pedimos também que possa permanecer sobre esse mundo aos nossos governantes, para que eles tenham sabedoria em conduzir-nos diante dessa situação, diante de tal pandemia que estamos vivendo. A igreja cristã nesse mundo, ó Deus, que inclusive precisou e muito se adaptar para continuar levando o evangelho, mas tu mostraste também um excelente caminho através da internet de levar o teu evangelho salvador. Sabemos que nem todas as pessoas conseguem ou ainda podem ter esse acesso, mas confiamos que em breve também, ó Deus, tudo ficará resolvido, tudo vai passar, onde vamos retornar às nossas programações normais em nossas igrejas, mas também se utilizando desse meio que o Senhor nos apresentou para levar o teu evangelho. Querido e bondoso Deus, abençoe assim então a esse mundo, livrando-nos desse vírus, ó Pai amado, que vem trazendo tanto sofrimento a tantas pessoas. Proteja aquelas pessoas que foram contaminadas, para que tenham a sua recuperação, e aquelas, ó Deus, que vieram a óbito, que tu possas consolar os seus familiares, especialmente diante de uma situação tão difícil, pois não é possível nem mesmo se despedir de forma digna dos seus familiares. Oramos assim, ó Deus, pedindo que o Senhor abençoe cada um desses irmãos. Oramos também em sincera gratidão pelos aniversariantes de nossa congregação.
onde nós lembramos o aniversário do Eric Schneider, a Tamires Cerqueira da Fonseca Klippel e a Júlia Votekoski da Silva no dia 26. No dia 23, no dia 26 a Júlia do Nascimento Klippel, no dia 29 a Estela Klippel dos Santos Marques e a Silsa Klippel dos Santos Schneider, no dia 30 Solange e Cristina Correia Faller e a Luísa Pinheiro Evolt, e ainda, ó Deus e Pai, no dia 27 a Milena Tavares. Abençoe esses irmãos, ó Deus, concedendo a eles as suas maravilhosas bênçãos de uma forma muito especial em mais um ano que inicie de forma individual, concedendo o necessário para a sua sobrevivência material, mas principalmente espiritual. Abençoe, ó Deus, a esses irmãos e a todos os seus familiares. Louvamos a Deus e Pai pela vida do pequeno Rian, onde o Senhor acompanhou ele no seu período que ele precisou ficar internado, dando recuperação em sua saúde e agora estando em seu lar, juntamente com seus pais, a Estela e o Ronaldo. Continue abençoando a vida do pequeno Rian junto com os seus familiares. A Melina, filha do pastor Gustavo e da Marcela, que nasceu de forma prematura e requer muitos cuidados. Abençoe todo o seu tratamento, ó Deus, e conduza tudo para que ela possa, assim que possível, ir para o seu lar juntamente com seus pais. Aos nossos irmãos, o Edinho e a Carmen, por ter acompanhado, ó Deus, em sua saúde, o Edinho que contraiu o Covid-19, mas se recupera muito bem, agora já no final, ó Deus, do seu período de isolamento, tendo assim a sua recuperação total, bem como a sua esposa Carmen, que precisou passar por uma cirurgia, mas tu acompanhaste, onde correu tudo bem, e agora ela se recupera em casa. Esteja com ela, ó Deus, para que tenham assim a recuperação total, voltando à sua vida normal. Ao nosso irmão Arnildo Litt, que permanece internado numa situação bastante grave, pedimos que o Senhor possa também estar com ele abençoando, pois nosso desejo tu conhece, sabendo que é pela sua recuperação. Assim oramos também em favor da Vânia, filha da dona Catarina. Abençoe sua saúde, abençoe seu tratamento, ó Deus, para que ela possa então ter uma qualidade de vida ainda melhor. Cuide dela, cuide de todos os seus familiares. Abençoe também, querido Deus, a Alice Laurete, o João Jerônimo Klippel e a Raniele Klippel. Conduza essa família na sua vida, ó Deus, material, bem como também na sua saúde, especialmente a Raniele, que trabalha na área da saúde, que o Senhor possa estar com ela, ó Deus, diante de tão grande tarefa que existe, ó Pai amado, que é essa luta contra o Covid-19. Abençoe, querido Pai, também a Rosária, a nossa irmã aqui da congregação, que ela está se organizando, possivelmente no dia de amanhã ela irá novamente ao hospital para o seu momento de parto, e dessa forma, Deus, ter o seu pequeno filho, o Luiz Gustavo, em seus braços. Abençoe a nossa irmã, esteja com ela, especialmente em sua saúde, pois ela sofre de pressão alta, por isso requer cuidados. Abençoe, ó Deus e Pai, esse momento tão esperado na vida dela, de seu esposo e também de seus filhos. Conduz a vida da Rosária nesse momento tão especial. Também, querido Pai, te agradecemos pelas bênçãos derramadas, por toda a sua proteção concedida na família Rocha. Continue com eles, abençoando, fazendo sempre a sua santa vontade, usando-os como seus instrumentos de verdadeiro amor. E oramos, ó Deus e Pai, pelos nossos irmãos enlutados que sofrem, porque nesses últimos dias, ó Deus, tiveram percas irreparáveis. A Sônia e o Lázaro, ó Deus, com a perca do pai, do marido, o Josimar, especialmente diante de uma tragédia que veio por um acidente, o Senhor possa estar com ela e com o Lázaro, conduzindo-os nesse momento tão difícil, consolando e confortando os seus corações. Aos pais e irmãos do Jones Aguiar, um jovem diante de tantos sonhos e futuros, mas também tu sabendo muito bem, ó Deus, cada momento de cada um, chamaste ele também. Agora seus pais sofrem e choram pela saudade. Esteja com eles, cuidando, confortando seus corações, bem como a Solange, esposa do pastor Nestor, e suas filhas, seus familiares, ó Deus, só possa também consolá-los, pois o pastor Nestor foi viver contigo no céu. Abençoe esses irmãos e tantos outros que sofrem, ó Deus, pela perca de um ente querido. Cuida deles e usa, ó Deus, aqueles que estão à volta desses irmãos também como seus instrumentos de amor e de conforto nesse momento tão difícil. Esses são nossos pedidos, ó Pai, de irmãos e irmãs
que lembramos nesse momento e pedimos que Tu possas continuar abençoando a vida de muitos outros que não são mencionados aqui, ó Deus, mas que nós oramos em nossos momentos também de oração individual, deixando todos nas Suas mãos, confiando que o Senhor ouve a cada um de nós, ó Deus, em nossa oração, fazendo-se sempre a Sua vontade em nossas vidas. Assim nós oramos, ó Deus e Pai, pedindo que Deus continue a abençoar a cada um. Em nome de Teu Filho Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Queridos irmãos e amigos, recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Muito bem, irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus continue agindo na vida de cada um de vocês, para que nós possamos estar sempre unidos nesta fé, unidos neste amor maravilhoso de nosso bondoso Deus, sentindo e sabendo que a sua paz está sobre nós. Que Ele então guarde a cada um de vocês, para que no seu testemunho, na sua vida diária, possa então proclamar a esse maravilhoso Cristo, a esse maravilhoso Deus e Pai, que cuida de todos nós e pelo Teu Santo Espírito orienta-nos em seu santo caminho. Acompanhe as programações da nossa congregação São Marcos aqui de Rapadura, pelo Facebook, pelo YouTube também no Instagram, o Facebook e o YouTube é IELB Rapadura, no Instagram é ielb.rapadura. Acompanhe nossas programações. Logo após esse momento de culto, no YouTube então vai ser postado também o culto gravado, para que aqueles irmãos que tiveram alguma dificuldade, especialmente com a internet, possam acompanhar em outro momento juntamente com seus familiares. Deus possa então acompanhar, conduzir a cada um de vocês. Nós vamos encerrar esse momento de culto louvando ao nosso bondoso Deus, cantando dos nossos hinários o hino 197, conforme segue projetado para vocês aí na transmissão. Deus abençoe a cada um de vocês, tenham todos uma boa noite, um bom domingo e uma boa semana. Encerramos louvando a Deus conforme segue projetado, hino 197 dos hinários. Com perdão, despede a tua grei, que de alma e coração observa a tua lei. Ensina-nos, Senhor, em tua luz andar, santo amor e sempre o praticar. Muitas são as tempestades que ameaçam nos tragar, tentações e enfermidades
quando podem assombrar, mas nosso Cristo amado não nos deixa perecer, sempre está ao nosso lado, pronto para socorrer, mas nosso Cristo amado não nos deixa perecer, sempre está ao nosso lado, pronto para socorrer. Nossa fé, Senhor, aumenta para orarmos sem cessar, quando em meio à tormenta faz-nos a te clamar, mas nosso Cristo amado não nos deixa perecer, sempre está ao nosso lado, pronto para socorrer, mas nosso Cristo